Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como criar, editar ou excluir uma ferramenta através da biblioteca de ferramentas no comando CNC NIABand. Então, as configurações de ferramentas são essenciais para você poder utilizar o modo semiautomático ou automático do comando NIABand, pois a partir das informações de abertura do canal V, altura da ferramenta, raios de ombro, que o comando realiza o cálculo para realizar o cálculo automático do ângulo dobrado. Então a parte de ferramentas e de material, né, ficam junto, fica aqui na biblioteca. Então vindo aqui na parte de biblioteca, você vai ter as configurações do punção, matriz e do material. Nessa tela, na parte superior, você consegue fazer uma busca do nome do punção através dos filtros. Então, por exemplo, o nome, eu quero todas as punções com 120 de altura. Então aparece todas as punções com 120, se tivesse mais, ou uma outra característica também, caso você deseje. Aqui a questão se você vai filtrar pelo nome ou pelo ID. Então, no caso, normalmente você filtra pelo nome. Na parte direita você tem as setinhas para você poder escolher as ferramentas. Embaixo você vai poder ver a parte de informações do punção e também transferir a tua biblioteca de punções e matrizes e materiais para um pendrive caso seja necessário, tá? Então aqui eu vou criar um punção do zero para ficar bem didático a nossa demonstração. Então eu vou criar um novo punção, eu posso vir aqui no mais, posso criar um do zero ou copiar um existente e só fazer alterações às medidas, mas no caso eu vou criar um do zero. Então eu vou colocar aqui de punção teste. Eu vou colocar punção largo. 25 largo. E vou desenhar esse punção aqui, tá? Então, é um punção curtinho, né? Largo e curto, né? Por isso que chamei de largo. Então, vou colocar ID, é uma identificação, não é obrigatório, tá? Então, a primeira informação que se pede aqui é o ângulo, tá? Que é esse ângulo aqui, ó. Então, eu vou medir ele com o goniômetro, né? Então, posso colocar aqui, ó, e realizar a medição. Realizando a medição está dando 85 graus. Marco aqui 85 graus. RP é o raio da ponta do punção. Nesse punção aqui, quando eu fabriquei ele, eu tinha considerado um raio de 1 milímetro. Então esse RP, raio do punção, é muito importante, principalmente em chapas de maior espessura, porque quem dobra já sabe que quando você usa um punção um raio muito fino, começa a marcar a chapa. E isso começa a dar diferença na hora do cálculo do ângulo da chapa, cálculo da penetração do punção contra a chapa. A altura é essa medida das costas até embaixo. Então esse punção aqui tem 60 milímetros, certinho. E tonelada por metro é quanto que ele suporta, que durante os cálculos do modo automático ele vai verificar se o teu punção está condizente com a tua dobra, para ver se não está exigindo demais a tua ferramenta. No caso, normalmente os punções eles são fabricados para aguentar até 100 toneladas por metro, ok? Feito essas configurações, é só vir aqui em salvar e voltando já vai estar salvo o nosso punção, tá? Aqui para a demonstração eu tinha criado punção com 120 de altura, né? Eu posso vir aqui em informações. Aqui em informações vai ter o ângulo, raio P, o raio do punção, a altura e a tonelada por metro, né, que aguenta. Mostrando aqui para vocês, esse é o punção de 120 de altura padrão da Brafman, que vai na maioria das máquinas. Esse punção aqui, então aqui tá as medidas dele. Pode ver que ele tem 120 de altura, tá? Essa medida aqui. Ele vai ter o raio P de 0,8 e o ângulo de 80 graus. Que é bem interessante, 80 graus, para você poder dobrar até um inox ou uma chapa com maior limite de escoamento, que ele consegue conformar bem, sabe? Também aqui no lado do desenho técnico do punção vai ter as questões de informação e a capacidade do punção em toneladas por metro. E eu falei, normalmente os punções são projetados para aguentar até 100 toneladas por metro, certo? Então, são as mesmas informações que estão aqui no desenho, né? 80 graus, 0,8, 120 de altura, tá? Caso você queira editar, você pode vir no lápis. Então você pode realizar uma modificação, caso você queira. Caso não, você só parte para voltar. Caso você queira criar um punção baseado no existente, por exemplo, quero criar um novo,
copiar todas as informações do punção largo. Vem aqui, ó, punção largo 001. Punção largo, vou colocar BBB, só para mostrar. Criar. A hora que voltar já está criado. Punção largo, BBB. Se eu vir em informações, eu posso excluir caso seja necessário, tá bom? Indo para a próxima tela, seria a configuração das matrizes. Então aqui eu tenho duas matrizes configuradas. Eu também consigo realizar os filtros a partir do nome, número, ID, enfim. Eu tenho aqui as informações, né, de cada matriz. Então a altura da matriz, o canal, o ângulo, o raio de ombro e a quantidade e a capacidade de tonelada por metro. E agora eu vou criar também uma matriz com vocês. Então essa aqui é uma matriz, vou criar essa aqui, ó, que ela vai ter, vamos apertar aqui em criar, então vamos lá. Então vamos criar a matriz nova, né? Então uma nova matriz. Então eu vou chamar essa matriz aqui, deixa eu verificar a altura. Ela tem 70 de altura, né? Então vou colocar matriz 70. Matriz 70. 70. Vou colocar canal. Essa aqui é uma ferramenta com canal de 32. Canal de 32. ID. Vou colocar aqui MT 70. Traço C 32. É interessante vocês seguirem algum padrão na questão do nome da ferramenta, para depois no futuro ficar fácil vocês se achar na produção, tá? Então no caso, o canal aqui tem 32 milímetros. O ângulo é esse ângulo interno aqui, né? Esse grau. Então vou medir aqui para vocês olhar aqui, ó. Então seria esse ângulo aqui, também 85 graus. O RM, raio de ombro, quando eu projetei esse punção também coloquei 3 milímetros. A altura, é a altura dele, eu já tinha falado, né, 70 milímetros exato. E a quantidade de tonelada por metro eu vou colocar 50 toneladas. Nas máquinas vendidas pela Brafman, a gente sempre envia junto com a máquina o desenho das ferramentas. Normalmente as máquinas até 125 toneladas, que é a máquina país padrão, né, utiliza esse modelo aqui de punção de matriz multi-V. Aqui, ó, dá para enxergar bem. Então ela vai ter o canal de 85, né, ela é 85 por 85 quadrado, e vai ter diversos canais, como o canal de 60, o canal 16, 32, 45, 20, 25, tá? O interessante dos nossos projetos é que a gente sempre marca, por exemplo, o canal de 60. No canal de 60, o RM, né, o raio de ombro, vai ser 5 milímetros. Quando o canal é 45 milímetros, o canal 32 vai ser 4 milímetros de raio de ombro. Canal de 20, acho que tem 20 aqui, raio de ombro 2,5, beleza? Então a gente manda já o desenho, claro. A máquina já vai configurada todas as partes de ferramentas, mas também vai o desenho caso você queira fazer alguma verificação, enfim, fazer uma nova configuração, beleza? É comum você utilizar aquela regra de usar um canal 10 vezes maior que a espessura da chapa, então até tem uma tabelinha aqui onde indica, né, por exemplo, uma chapa 1/8, usar um canal 32, uma chapa 1/4, usar um canal de 60, que são as recomendações para justamente utilizar nessa ferramenta. No desenho a gente vai ter a questão do material para a fabricação da ferramenta, assim como a dureza e ROC/LC para realizar a têmpera, né? Eu lembro, nessas ferramentas da Brafman são todas têmpera integral e realizado uma retífica em toda ela, mantendo um padrão de acabamento muito bom que aumenta muito a durabilidade da própria ferramenta, beleza? Então, por exemplo, se eu fosse criar uma nova ferramenta, aqui eu criei essa a 370, uma desse desenho aqui, ó, uma ferramenta com canal de 60. Então eu iria vir aqui, né, criar um novo. Então matriz, eu gosto de colocar multi-V, né, multi-V, 85 por 85, tracinho, canal de 60 milímetros. O ID, eu gosto de colocar matriz
85, traço, canal 60. O canal tem 60 milímetros. O ângulo, pode olhar aqui, 85 milímetros. O RM, né, raio de ombro, 5 milímetros. A altura, 85, né, tem 85 de altura. E a carga máxima você pode colocar aí 100 toneladas por metro, tá? Então essa questão de tonelada por metro é legal utilizar a tabela de dobra para você basear. Então aqui no site da Brafman, né, nós temos um blog só sobre essa tabela de dobra, onde, por exemplo, vai falar que no canal de 60, a força máxima que você consegue aplicar é 107 toneladas, por exemplo. Você já pode deixar configurado em 107, para ter uma base, né? Por exemplo, um canal de 16, né? Deixa eu, informações, não vou editar. Um canal de 16, a tonelada máxima que você vai usar é para dobrar uma chapa 3 milímetros, né? Que vai ser 36 toneladas por metro. Você pode deixar configurado aqui em 36 toneladas por metro, por exemplo. Aqui no canal de 20, a configuração máxima é 52 toneladas por metro. Então você pode vir aqui, né? Canal de 20, digitar 52 toneladas. Assim você deixa já configurado a tua ferramenta para uma força máxima real e evita que venha alguém colocar uma chapa, por exemplo, se for colocar uma chapa de 6 mm num canal de 30, a máquina vai soar um aviso que está usando demais a ferramenta e corre o risco de vir a trincar ou danificar o equipamento, beleza? Quando você for utilizar ferramentas com coxinho, na altura total da ferramenta você deve escrever a altura da ferramenta com a altura do coxinho. No caso, um somado do outro. Por exemplo, essa ferramenta aqui que tem um canal de 20, a altura dela seria essa aqui, ó. Seria 98,3. Então essa altura 98,3 que você deve colocar na altura da matriz, beleza? Caso você não coloque a altura com o coxinho, só coloque a altura da ferramenta, pode ser que dê uma colisão do punção contra a matriz, podendo ocasionar até a quebra das ferramentas. Então tome muito cuidado ao utilizar coxinho nas ferramentas para que o desenho da ferramenta esteja sendo considerada a altura do coxinho. Nesse caso que uso o coxinho para matriz seccionada multi-V, também eu preciso considerar a altura da ferramenta com o coxinho. Então a altura da ferramenta sempre se baseia a partir da base, né, onde a partir da mesa da máquina. E nesse caso a ferramenta, a multi-V, ela é uma multi-V de 60 por 60. Porém, como ela está com o coxinho, para o comando eu tenho que falar que ela tem 79 milímetros. Então tem que usar a altura da ferramenta mais o coxinho, beleza? Então com isso a gente finaliza a parte da matriz, salvando aqui. Também você consegue, se você quiser copiar mais existente, né, que nem eu mostrei a parte do punção, é bem tranquilo, mas como vocês viram é bem visual, né, bem fácil preencher as informações. A próxima parte da biblioteca é a parte dos materiais. Então aqui nós temos já uma série de materiais configurados que vão com a máquina. Por exemplo, chapa 36, a chapa de alumínio, chapa galvanizado, Hardox 450, inox, alguns sacs e a chapa 1006 e 1008, né? Que a chapa 1008 e a 1010 são as chapas aí mais utilizadas. Então aqui a gente consegue configurar os materiais e editar eles caso seja necessário. Até depois a gente vai fazer um vídeo mostrando como fazer uma configuração do material, alterando o limite de escoamento, para melhorar a questão de ajuste durante as dobras. Então aqui eu vou criar um novo material, tá? Então você vai aqui em mais, criar um novo. Então o nome do material, eu vou criar um material chamado Use Civil 300. A parte civil. Então, não vou colocar nenhuma identificação, né? É um material que ele tem 300 MPa de limite de escoamento e 550 de limite de resistência.
E o alongamento do material é de 18%. Das informações que eu preenchi, a mais importante é o limite de escoamento, porque a partir do limite de escoamento que é realizado o cálculo da penetração do punção contra a chapa para realizar o ângulo e também os cálculos de fator K, beleza? Então lembrando que o limite de escoamento é aquele ponto que o material para de se deformar elasticamente e se começa a deformar plasticamente, né, de maneira definitiva ou deformação permanente. Então, essa é uma das informações que você consegue pegar ou no catálogo do teu fornecedor ou às vezes junto com a nota fiscal da chapa. Normalmente vem alguns relatórios de qualidade do material. Nesses relatórios de qualidade está escrito ali o limite de escoamento, a tensão última e o alongamento do mesmo. Também aqui na nossa tabela de dobras vai ter um gráfico explicativo sobre a tensão de escoamento e o limite de resistência, tá? Então o ponto que nós estamos buscando, né, que é o limite de escoamento, é esse ponto aqui. Então normalmente o material se trabalha com uma reta, né, do ponto zero até o ponto de escoamento, né, limite de escoamento. Então até essa tensão o material se comporta de maneira elástica, né, ele deforma e retorna. A partir disso ele vai começar a deformar plasticamente, que é a deformação permanente, que é justamente na deformação permanente que a gente trabalha com a chapa dobrada, né? Ela vai deformar, você vai dobrar ela e vai continuar dobrada, beleza? Realizando a configuração do material é só vir aqui e salvar. Já vai estar aqui o use civil. Então, se você quiser saber configurar o material, é só você clicar sobre ele e vir aqui em informações. Você vai poder editar, excluir caso seja necessário. Tem as informações básicas dele, por exemplo, o Mi 6, que é um aço bem padrão. O aço Hard Ox, que é um aço que tem um limite de escoamento extremamente alto. O alumínio, enfim. Você vai ter as configurações, né, de todos os materiais, caso seja necessário. Você pode vir aqui, editar ele, salvar, já vai estar feita a alteração, beleza? Então é bem fácil fazer essa configuração dos materiais. Com essa explicação nós finalizamos a parte das bibliotecas de ferramentas e de materiais. A gente vai deixar na descrição do vídeo o link para o nosso blog sobre a tabela de dobras. E caso tenha ficado alguma dúvida, você pode escrever aqui nos comentários. Nós vamos entrar em contato assim que possível, beleza?